Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais. Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Você vai conhecer histórias e relatos, acompanhar versões, pontos de vista e narrativas sobre fatos que motivam o fazer político. Para comentar a divulgação do Plano Nacional de Vacinação pelo Ministério da Saúde, eu converso agora com a microbiologista Natália Pasternak. Vamos falar com a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade. A cientista brasileira Jaqueline Góes de Jesus, que sequenciou os primeiros genomas do novo coronavírus na América Latina, também Nós vamos conversar com Margarete Dalcomo, que é pneumologista da Fiocruz. Doutora, muito obrigado pela entrevista. A pandemia de Covid-19 levou para as telas de TV e redes sociais mulheres cientistas até então pouco conhecidas do grande público. Rapidamente, essas pesquisadoras se tornaram referência para a mídia brasileira na divulgação de informações e esclarecimentos sobre o novo coronavírus. Essas cientistas deram rostos a uma multidão de mulheres que passam seus dias em laboratórios e centros de pesquisa. Elas são maioria, por exemplo, nas duas instituições brasileiras, Fiocruz e Instituto Butantan, responsáveis pela produção de vacinas contra a Covid-19 no país em parceria com empresas estrangeiras. Aliás, a primeira vacina contra o novo coronavírus aprovada no mundo da Pfizer-BioNTech foi resultado da pesquisa de uma mulher, a húngara Katalin Karikó. Mulheres também na liderança de vacinas como a Novavax, que tem uma equipe inteiramente feminina, conduzida pela indiana Nita Patel, e da Moderna, que teve a primeira fase comandada pela americana Lisa Jackson. Mas a verdade é que isso está bem longe de significar equidade na ciência, muito menos um ambiente livre de preconceitos. De acordo com um estudo feito pelo Programa para Mulheres na Ciência da L'Oréal, em parceria com a Unesco, que premia cientistas em destaque, 90% das 70 vencedoras no Brasil responderam que sim, já foram desrespeitadas no meio por serem mulheres. 61% delas acreditam que filhos afetam a carreira de uma pesquisadora. A luta por espaço e reconhecimento das cientistas no Brasil é o tema deste episódio do Politiza. Eu sou Graziele Mendes e conversei com 3 mulheres dedicadas a esse desafio. Apesar de não terem o mesmo reconhecimento e visibilidade do que os homens, as mulheres estão na ciência desde os primórdios da história. Hipácia de Alexandria é apontada como a primeira mulher cientista do mundo. Ela viveu entre os anos de 355 e 415 d.C., foi filósofa do Egito Romano, deu aulas de astronomia, escreveu vários textos de geometria e álgebra. Aliás, era filha do diretor daquela mítica Biblioteca de Alexandria, a maior da antiguidade, destruída num incêndio. Há alguns estudos que apontam outras pesquisadoras antes dela, claro, mas Hipácia é sempre lembrada como a primeira cientista de todos os tempos. Entre 1903 e 1911, a física e química polonesa Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e se tornou a única pessoa até então a receber 2 vezes a premiação em áreas diferentes. Ela também foi a primeira mulher a lecionar na Universidade de Sorbonne, na França. As pesquisas de Marie Curie foram fundamentais para a compreensão da radioatividade. Foi ela quem descobriu os elementos químicos rádio e polônio. Aliás, tem outras mulheres por trás daquela tabelinha periódica que todo mundo estuda na escola, viu? A história dessas e outras cientistas dariam horas de podcasts. Mas nós vamos voltar para o nosso tempo para entender o que mudou de lá para cá. No Brasil, as mulheres já ocupam espaço e são reconhecidas na ciência? Que desafios elas ainda enfrentam? Eu fiz perguntas como essas para 3 cientistas brasileiras. A primeira
é a doutora em Física Márcia Cristina Barbosa, diretora da Academia Brasileira de Ciências, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma das ganhadoras do Prêmio L'Oréal Unesco para Mulheres na Ciência pelos estudos que ela fez sobre anomalias da água e uma das maiores referências brasileiras no debate sobre questões de gênero no meio científico. Ela está engajada nessa discussão há décadas e sempre de olho nas pesquisas sobre mulheres na ciência e na academia. Vamos começar com a graduação, mestrado e doutorado. Esses números, eles têm aumentado, tanto que hoje as mulheres são a maioria na graduação, no mestrado e no doutorado no Brasil. Onde é que esses números começam a ficar piores? É à medida que tu sobes na carreira. A gente tem um estudo realizado com a minha estudante Roberta Ares, em que a gente mostra, analisando todo o sistema acadêmico nacional, que à medida que tu avanças na carreira, o percentual de mulheres diminui. Em particular, nós olhamos as bolsistas de produtividade de pesquisa. Para quem não sabe o que é isso, quando tu te torna docente ou pesquisador de um instituto no Brasil, tu pode pedir uma bolsa em que tu pode ou não ganhar essa bolsa para se tornar o pesquisador do CNPq. E isso, vou te dizer, é a chancela para a gente conseguir todos os demais financiamentos no país. Nesses números em particular, nós olhamos nos últimos 15 anos, olha, uma janela grande, e ele aumentou de 32% para 36%. É muito devagar. Quando olhando o percentual de mulheres que dão aula nas universidades, está em torno de 45%. Tá vendo? 45% para 36% a gente tem um gap. E o percentual de mulheres nas universidades tem avançado mais rapidamente do que o percentual de mulheres com bolsa de produtividade de pesquisa. Que se pensa que são critérios objetivos, né? Por que isso? Bem, bolsa de produtividade, ela tem um lado de critério objetivo, que é o fato de que todos os pesquisadores estão ali para olhar o número de artigos, o que a pessoa fez e não fez, mas ela tem aspectos também de liderança, que é onde entra na zona cinza do que tu define uma pessoa de ser um líder ou uma líder na área de pesquisa. Quando coloca um grupo de pessoas para decidir algo, esse comitê vai sofrer vieses dependendo do grupo de pessoas que está ali. Por exemplo, na área de física, o comitê tem 20 pessoas. No máximo serão 2 mulheres. Quando eu era a coordenadora do comitê, a única vez que houve uma coordenadora mulher do comitê, eu era a única mulher em 20 homens. E como não existe nenhuma política institucional do CNPq dizendo, olha, vamos tentar promover mais mulheres, há uma tendência, sim, de um comitê mais masculino promover mais homens do que mulheres. Mas existe um segundo mecanismo, que é o mecanismo da autoexclusão. Nós estamos fazendo agora um trabalho em que nós estamos comparando 2 áreas do conhecimento dentro das bolsas de produtividade e pesquisa, que é a área de física, que é dominada masculina, e a área de enfermagem, que é dominada feminina. Uma coisa que a gente já observou entre os 2 grupos é que mesmo quando os homens são minoria, como na área da enfermagem, eles pedem muito. Eles ousam mais, porque vem dessa formação desde a infância de que o homem é mais treinado para ousar pedir mesmo quando ele acha que não tem condições de ganhar. Tu continuas avançando na carreira e vai para cargos de gestão acadêmica e é um horror. Nós nunca tivemos uma presidenta do CNPq, nós nunca tivemos uma presidenta da Academia Brasileira de Ciências e nunca tivemos uma ministra de Ciência e Tecnologia. Mesmo em áreas onde as mulheres são massivamente a maioria, como é em todos os setores educacionais, nós só tivemos 2% de ministras da educação. Então, assim, temos sim um problema. E onde é que começa esse problema, professora? É na escola? É no caminho da academia? Como é que esse problema se mostra pela primeira vez? Bem, tem um estudo americano muito interessante em que contaram uma historinha para crianças de 5 a 7 anos sobre uma pessoa inteligente. E nisso, a língua inglesa é bem útil porque ela não tem gênero nas palavras, né? Então, conta a história dessa pessoa inteligente. E pergunta para as crianças, é homem ou mulher? Aos 5 anos, metade das crianças diz que é homem e a outra metade que é mulher. Mas aos 7 anos, a maioria diz que a pessoa inteligente é um homem. Então, assim, o que aconteceu entre os 5 e 7 anos dessas crianças? Elas foram
muito expostas à socialização, e elas perceberam que coisas que têm associação com inteligência são coisas para homens. É bem curioso porque o estudo também mostra que as crianças, ao notar isso, elas agem de acordo, porque colocaram um joguinho para essas crianças de 7 anos, disseram, esse joguinho aqui é para pessoas inteligentes, esse aqui é para pessoas esforçadas. E as meninas foram para o joguinho das esforçadas. Porque essa é a alimentação social que ocorre. A gente costuma dizer, quando as meninas se desempenham bem na escola, que elas são esforçadas. E quando os meninos desempenham bem na escola, que eles são inteligentes. Então já começa aí o problema. Mas ele não para aí. Tem outro estudo que mostra que quando tu pega currículos de assistente de laboratório, tá, que é um cargo, é também um estudo americano nos Estados Unidos, que é concomitante com fazer o doutorado. Quando tu pega esses currículos de assistente de laboratório e tu pede para pesquisadores e pesquisadoras avaliarem esses currículos, então desenharam um currículo e colocaram assim, em metade das propostas o nome de John e na outra metade de Jennifer. Quando os pesquisadores analisam o John e a Jennifer, a resposta deles, tanto de oferta salarial como a aceitação desse laboratorista é maior, muito maior para o John do que para a Jennifer. E é o mesmo currículo. E isso segue também na autoestima. Tem outro estudo realizado com estudantes de Física 1 que mostra ao final da disciplina que as meninas que tiraram A, que é o conceito máximo, elas acham que entenderam tanto da matéria quanto os guris que tiraram B acham que entenderam da matéria. E em Física 2, as meninas que tiraram A acham que entenderam tanto da matéria quanto os meninos que tiraram C. Então isso significa que tu vai destruindo a autoestima das meninas numa carreira, que é a carreira de pesquisador em ciência, em que a autoestima é um instrumento muito importante para tu continuares na carreira. E quando mesmo diante de todos esses obstáculos, a mulher chega, enfim, à carreira científica. Que desafios ela enfrenta? Na carreira das mulheres temos duas coisas. Além dessa coisa que eu chamo de estereótipo, os psiquiatras vão me odiar, mas eu chamo de viés inconsciente também, que é essa predisposição que as pessoas têm de pensar que o homem é mais inteligente. Nós temos um segundo problema, que não é um problema, mas que se torna um problema, que é a maternidade. A maternidade entra na vida das mulheres no momento que elas começam a decolar na carreira profissional, logo depois do doutorado, quando conseguem um emprego. As mulheres têm gaps que não são levados em conta, por exemplo, na Bolsa de Produtividade e Pesquisa, na hora do julgamento. Isso a gente está trabalhando para mudar. Só um aviso rápido sobre essa questão da maternidade na ciência, muito séria. Eu conversei com outra pesquisadora que estudou justamente esse assunto. Ou melhor, a atuação de um grupo no Brasil dedicado a essa pauta. Você vai ouvir daqui a pouquinho. Mas a gente precisa também trabalhar no viés inconsciente. Esse viés inconsciente é assim, nós vamos olhar o currículo das pessoas e quando a gente olha que ele tem o nome de um homem, a gente tem a tendência de achar que aquela pessoa é uma liderança. Consequência disso, numa reunião para decidir quem vai ser palestrante convidado, quem vai ser a pessoa para ser um chefe de departamento, quem vai ser a pessoa convidada para algum posto de protagonismo, todos vão pensar primeiro em nomes de homens. Como os comitês já normalmente têm mais homens, essa tendência, ela exponencia. E existe um problema também de visibilidade daquelas que já estão na pesquisa, né, professora? O apagamento, todo mundo sabe quem é Einstein e pouquíssima gente, a não ser na ciência, sabe quem é Marie Curie, né? Existe um apagamento e existe um pior apagamento. Mesmo entre os cientistas, a gente não sabe, por exemplo, na minha área de física, tem uma pessoa fundamental, que Einstein inclusive dizia esse é o gênio, que é a Amy Noether. Tá? A Amy Noether é uma das pessoas para a área de física e física matemática, é central, e o teorema de Noether é central para todas as áreas de física, mas a maioria dos pesquisadores em física pensa que Noether é um homem. Por quê? Porque senão se traz essa questão da visibilização quando é uma mulher, de ter a face, de identificar, de personalizar a descoberta. Quando as mulheres não são roubadas de sua descoberta. Como aconteceu com inúmeras, inclusive com Lise Meitner, que literalmente teve a sua descoberta roubada pelo Otto Hahn, que tomou para si todo o protagonismo de uma coisa que era uma parceria.
E às vezes as próprias mulheres não querem receber esses holofotes. Por quê? De novo, uma construção social. As mulheres, elas são treinadas para não ser aventureiras. E para ser cientista, tu tem que te aventurar. Então, assim, tem um sofrimento aí. Tu tem que quebrar padrões, tu tem que pegar e dizer o que os outros fizeram tá errado, que é tudo que a gente é educado para não fazer em sendo mulher. A prosa com a professora Márcia continua, mas eu quero abrir um parênteses aqui para você pesquisar sobre duas cientistas importantes que ela citou e talvez você não tenha entendido direito os nomes que ela falou. A primeira é Emmy Noether, que se escreve com E, 2 M's, Y, Noether, com TH. Foi uma matemática alemã, mas como disse a professora, até físicos pensam que é homem. A outra, que a Márcia contou que foi roubada, é Lise Meitner. Se escreve do jeito que fala, Lise, com S-E, e Meitner é com M-E. É a física austríaca que descobriu a fissão nuclear e teve todos os holofotes roubados pelo colega dela, como a professora lembrou. É um capítulo bem interessante também, se eu fosse você, pesquisaria. Mas, voltando à nossa prosa com a professora Márcia, a área dessas mulheres, e a dela, inclusive, de exatas, é uma das mais desiguais na questão de gênero na ciência. Só para vocês terem uma noção, eu falei que 36% de bolsistas de produtividade, pesquisa, é um número baixo. Mas na área de exatas, na minha área de física, esse número são 18%, a metade. E no topo das bolsistas de produtividade de pesquisa, as mulheres são 4%. Uma situação de uma solidão absurda. A maior parte do tempo, eu sou a única mulher na sala. E de onde vem isso? A gente costuma carimbar certas áreas do conhecimento como áreas em que se necessita uma certa genialidade. E aí vai a informática, vai a física, outras que precisa ter uma habilidade manual com ferramentas, como a engenharia. Tem um estudo muito interessante realizado na Austrália que mostra que pais e mães só vão estimular uma menina no ensino médio a ir para a engenharia se acharem que ela é gênio. E os meninos não, pode ser bem comunzão que os pais vão estimular para ir para a engenharia, que é como se eles já nascessem naturalmente com a habilidade de lidar com engenharia. Então, onde são as áreas que cresceu muito a participação feminina nas áreas de ciências, que são as ciências sociais e as biológicas. Nas de exatas, não só o crescimento é tímido, como em algumas áreas, como em informática, tem havido um decréscimo da participação feminina, o que é muito sério. E o que a política tem a ver com tudo isso? Bom, é que apesar de muitos movimentos de mulheres por igualdade de gênero existirem na ciência, muitos prêmios e iniciativas com esse recorte, é preciso manter políticas públicas para garantir esses avanços. Porque nós podemos estimular, os grupos de pesquisa podem fazer trabalhos e artigos, mas a gente só muda uma cultura se a gente tiver políticas públicas claras dentro desse sistema. Já conseguimos minúsculos avanços ao longo desses 20 anos que eu venho trabalhando com o tema. Um desses avanços foi quando nós tínhamos no país uma Secretaria de Políticas para as Mulheres. Essa secretaria atuou junto com o CNPq e a CAPES e criou a licença maternidade para as bolsistas de mestrado, de doutorado, de pós-doc e de produtividade de pesquisa. Só foi possível porque tinha uma secretaria apoiando os movimentos femininos no Brasil que já faziam essa demanda há muito tempo. Também através da secretaria foi possível lançar editais para estimular as meninas a irem para a ciência. Então, o que a gente precisa agora? A gente precisa agora de duas coisas, urgentemente. A primeira coisa é estabelecer, visibilizar dentro dos currículos o período que as mulheres tiveram filhos. Porque a maternidade, nisso nós temos um movimento maravilhoso nacional chamado Parent in Science, que mostra que a maternidade produz um decaimento da produção acadêmica das mulheres e que naquele momento em que elas estão começando a carreira, esse decaimento exclui elas do sistema.
Então nós precisamos excluir o período da maternidade em qualquer análise que seja feita, CNPq, CAPES, mas também nas universidades. Mas a segunda coisa que a gente precisa ter é critérios que digam que se eu tenho um homem e uma mulher com igualdade em áreas em que eu tenho mais homens, que eu vou favorecer a mulher. Da mesma maneira, se eu tiver um homem e uma mulher na área como enfermagem e eles forem iguais, vamos favorecer o homem para trazer mais diversidade para as áreas de pesquisa. E por que diversidade é tão importante? De novo, tem um estudo não realizado por nenhuma universidade, mas por uma consultoria profissional chamada McKinsey, que mostra que diversidade produz mais eficiência no sistema. E no ano passado surgiu um estudo que analisou teses de doutorado nos Estados Unidos pelos últimos 10 anos e mostrou que teses de doutorado produzidas por pessoas que eram diferentes do seu meio, ou seja, mulheres e negras na física, ou homens na enfermagem, geravam mais inovação disruptiva. Então, assim, nós precisamos politicamente criar um ambiente com diversidade. E isso só se faz com políticas públicas. Mas para as mulheres que estão em cargos públicos e podem contribuir com a criação dessas políticas de equidade de gênero, o caminho também não é fácil. Na Assembleia de Minas, por exemplo, elas são 10 dos 77 eleitos, 9 em exercício, porque uma foi escolhida como prefeita de uma cidade da região metropolitana. Entre elas está a deputada estadual Andréia de Jesus do PSOL, com a experiência de presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Temos que reconhecer que o desafio para vencer tudo isso passa, inclusive, pela composição dos espaços de poder, como a Assembleia Legislativa, majoritariamente composta por homens, e que políticas de promoção de igualdade racial e de igualdade de gênero é sempre um desafio de vir a ser. A política, para proporcionar uma equidade nos espaços científicos, nós precisamos também garantir equidade em outros espaços em que o olhar feminino garantiria nesse momento que o mundo pudesse estar respirando. Nós observamos isso aqui na casa, quando nós já de pronto apresentamos vários projetos de lei, que virou um projetão que autorizou o governador a dar tratamento, inclusive acolhimento para as mulheres em situação de violência. Com o isolamento social, as mulheres também ficaram reclusas em ambientes privados, onde o índice de violência é muito maior. Então é isso, mais mulheres negras poderiam estar contribuindo nesse lugar. Como mulher negra, sei que é importante que o Estado garantir a entrada, o acesso e a manutenção de uma enorme parcela de mulheres nos espaços de poder, de decisão, de forma contínua. Vamos inserindo iniciativas de política de promoção de igualdade de gênero em projetos de lei, para que as mulheres deixem de ser exceção nesses espaços de poder e da educação formal. E é com uma postura política de questionamento e reivindicação que um dos maiores desafios das mulheres na ciência, já apontado pela professora Márcia, tem sido enfrentado pelas próprias cientistas, o do reconhecimento da maternidade. Um movimento forte surgido em torno dessa pauta no Brasil, o Parity in Science, já citado pela professora também, foi estudado por outra pesquisadora, Alessandra Ribeiro, que é jornalista, mestra em comunicação social pela UFMG, autora do e-book e do podcast Mulher Faz Ciência. Esse e-book foi lançado dentro do projeto Minas Faz Ciência, da FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais. E eu também conversei com ela sobre esse trabalho, mas primeiro eu pedi para ela me ajudar a entender melhor esse desafio da maternidade na ciência e a atuação do Parity in Science. Eu estudei um movimento chamado Parity in Science, que foi criado
no estado do Rio Grande do Sul em 2016 por um grupo de pesquisadoras, para ser mais precisa, um grupo de professoras universitárias e um único professor, com o objetivo de discutir a questão da maternidade e da paternidade, segundo o próprio projeto, dentro do universo da ciência no Brasil. Esse projeto ganhou projeção em meados de 2018 ao assumir a autoria de um movimento chamado Maternidade no Lattes, que estimulava principalmente as mulheres a informarem no seu currículo Lattes, que é a principal ferramenta acadêmica, para apresentar a produção científica de cientistas no Brasil. Elas propuseram que na parte de apresentação do currículo, as mulheres colocassem esse período de licença maternidade. E, ao mesmo tempo, esse movimento conseguiu assinaturas de diversas entidades científicas e apresentou uma requisição formal ao CNPq para que fosse criado um campo específico no currículo Lattes para informação desse período da licença maternidade. Houve um compromisso do CNPq de criar esse campo no currículo Lattes, mas até hoje esse campo não foi implementado pelo CNPq. Qual a importância desse campo? A produção científica no Brasil ela é medida por publicações. Normalmente o período que a mulher tem um filho e ela dedica os cuidados a esse filho, na licença maternidade, ela cai a produção, ela não tem como publicar artigos. Então, a produtividade científica é medida pela produção de artigos, e isso é observado, por exemplo, quando alguém vai concorrer a um edital de financiamento para suas pesquisas, então as mulheres acabam perdendo competitividade. Então a ideia é que esse período ficasse ali demarcado para que ele fosse, na hora de analisar esse currículo, se fosse considerado que naquele período a mulher não publicou artigos porque ela estava afastada para cuidar do seu filho durante a licença maternidade. E a Alessandra chama atenção para o fato de que, para ter legitimidade entre os cientistas, o Parenting Science buscou o caminho da ciência. Então, o Parenting Science, apesar de ser um movimento com uma causa social, é registrado como um projeto de pesquisa. Os seus encontros são simpósios, Ele ganhou projeção não só com esse movimento Maternidade no Lattes, mas também ao divulgar uma pesquisa sobre o impacto da maternidade para cientistas no Brasil. E os resultados mostravam que entre as docentes que responderam à pesquisa, num universo de mais de 1.000 pessoas, 54% disseram que somente as mães eram responsáveis pelo cuidado das crianças. O principal resultado, na verdade, é com relação à percepção das mães do impacto da maternidade na carreira científica. 59% disseram que tiveram um impacto negativo na carreira e 22% disseram que tiveram um impacto bastante negativo na carreira. Esse é o principal resultado dessa pesquisa. Em 2020, o Parenting Science estudou os efeitos de gênero, raça e parentalidade na produtividade acadêmica brasileira e concluiu que, primeiro, de modo geral, a produtividade de homens, principalmente sem filhos, foi a menos afetada pela pandemia de Covid-19. E segundo, no que diz respeito à submissão de artigos, as mulheres negras com ou sem filhos e as mulheres brancas com filhos até 12 anos foram os grupos mais atingidos nesse período. No resgate histórico que a Alessandra fez para a pesquisa dela, ficou claro o quanto o problema foi negligenciado no meio científico em todos esses anos. Basta dizer que a licença maternidade para pesquisadoras no Brasil, ela só passa a existir por lei oficialmente em 2017.
Então, se para as outras mulheres, né, no mercado de trabalho mais amplo, a licença maternidade existe desde a CLT de 1988, quase 30 anos depois que passou a se reconhecer a licença maternidade no ambiente acadêmico científico no Brasil. Como cientista e jornalista, para além de políticas de equidade, a Alessandra também ressalta o papel da mídia na visibilidade de pesquisadoras brasileiras. Esse foi o principal investimento das 3 edições do e-book Mulher Faz Ciência, que ela escreveu com perfis de cientistas brasileiras. O objetivo desse trabalho é inspirar meninas e jovens mulheres a se interessarem pela carreira científica no Brasil, ao apresentar mulheres bem-sucedidas na carreira científica, para que elas, de fato, possam se inspirar no sucesso, né, dessas mulheres. E a ideia, desde o início, é apresentar as mulheres na sua diversidade. Desde o princípio, a gente apresentou perfis de mulheres jovens, veteranas na ciência, uma pesquisadora indígena, pesquisadoras negras. Nessa nova edição a gente traz uma pesquisadora com deficiência e, além da diversidade feminina, também a diversidade nas áreas de pesquisa, até mesmo para se mostrar que ciência não é apenas a pesquisa feita nos laboratórios, e mostrar a importância das ciências humanas, das ciências sociais, mostrar a importância da participação nas áreas exatas também, que ainda tem uma participação menor feminina. A figura do cientista ainda é fortemente associada ao masculino. O estereótipo do cientista é aquele senhor mais velho, de jaleco, no laboratório. Então, o e-book Mulher Faz Ciência, ele também tem o objetivo de desconstruir um pouco, né, esse estereótipo e mostrar que nós temos mulheres cientistas e que são mulheres diversas, né? Durante a pandemia, a gente viu o trabalho de mulheres ganhar projeção, mas ainda tem muito caminho pela frente, né? Mas olha, as cientistas não estão de braços cruzados esperando os convites da mídia, não. Muitas têm criado seus próprios espaços de comunicação com a sociedade e se apropriado de ferramentas de divulgação científica. Uma delas é a chefe do Laboratório de Biologia Celular de Micro-Organismos da UFMG, Viviane de Souza Alves. Ela é doutora em ciências, uma das maiores referências nessa área no Brasil e uma das mais atuantes divulgadoras científicas sobre a Covid-19 nas redes sociais dela. Ela também é uma das criadoras do podcast Microbios, um dos raríssimos podcasts com tradução em Libras no YouTube, que tem uma pegada bem didática. Eu conversei com ela também. Ouça só. Mais recentemente, agora na pandemia, o que a gente vê foi quase um reinado absoluto do negacionismo, muita desinformação, e eu sempre digo que a maior parte da culpa da população não saber quem são os cientistas, o que fazemos, como a ciência é essencial para o desenvolvimento econômico da sociedade, de um país e faz o mundo girar, a maior culpa disso é de nós mesmos, cientistas, que vivemos a maior parte do tempo no nosso mundo acadêmico, sem nos comunicarmos com a população. Então, ficou, nesses tempos mais recentes, as pessoas julgando a ciência como se fôssemos pessoas inúteis, que estamos na academia, gastando dinheiro público, sem, no entanto, contribuir com nada. Então, cada dia mais, não só eu, como todos os cientistas, enxergam a importância que é nos comunicarmos extramuros, né? E eu me dediquei esses meses todos a desmistificar fake news, tirar dúvida da população com relação à Covid, ao SARS-CoV-2. Me encontrei como profissional na divulgação científica. Então, eu sou cientista, sou professora, mas mais do que todos os tempos da minha vida, sou divulgadora científica. E agora, vamos iniciar o nosso podcast Microbios, cujo objetivo é popularizar a ciência mesmo, é mostrar como a microbiologia é essencial nas nossas vidas, como os micro-organismos são essenciais para vivermos e para o planeta ser como ele é,
Então, o objetivo é falar ciência para a população, na língua da população. Este é o Microbios, um podcast feito por cientistas para mostrar como as criaturinhas que não conseguimos ver são essenciais para a vida. É a forma que a gente pode dar voz ao que fazemos na academia. Nós, mulheres, temos que nos comunicar mais com a mídia em geral e também abrir esses canais de comunicação fora da academia. Eu acho que é fantástica a existência das redes sociais para isso. Então é a oportunidade das mulheres mostrarem que elas estão na academia desde sempre e que elas exercem papéis fundamentais. E é assim que a gente pode dar voz às mulheres na ciência. A gente está vendo uma explosão de mulheres cientistas como se fosse uma novidade, mas na verdade é uma realidade que a gente vive dentro da academia, né? Estou num departamento de microbiologia onde a maioria dos docentes e cientistas são mulheres, então cada vez mais a gente consegue enxergar esse papel das mulheres na divulgação, na disseminação de informações, e ficou muito claro isso durante a pandemia. Embora essa visibilidade atual dessas cientistas não corresponda à visibilidade histórica dessas mulheres nessa área, né, Viviane, em geral, e sobretudo das pesquisadoras negras, né, eu queria que você falasse sobre isso, desse percurso histórico das mulheres na ciência. O mundo acadêmico, assim como o mundo fora da academia, ele é machista. E quando a gente pensa em mulheres, a gente vê que as mulheres negras ainda estão mais apagadas dentro da academia. Mas elas existem, são muitas, e agora com as redes sociais, com toda essa movimentação em torno da discriminação que deixou de ser velada para ser clara, a gente tem visto como é importante a representatividade das mulheres cientistas negras. A gente tem cientistas brilhantes nas ciências humanas, nas exatas, nas biológicas. Então é importantíssimo que elas percam o medo de falar com a mídia, de mostrar o que fazem. Não é apenas ficar lá no Lattes escondido. E eu vejo as redes sociais e a internet como a melhor forma da gente mostrar o papel das mulheres cientistas ao longo da história e mostrar as que estão atualmente engajadas em projetos importantíssimos em todas as áreas. Antes da visibilidade, também tem um problema de acesso, né, Viviane? Eu estava vendo na plataforma Gênero e Número que as cientistas negras são menos de 1/4 das docentes no ensino superior e representam menos de 3% das bolsistas. Na verdade, os obstáculos começam lá no ensino fundamental, no ensino médio, né? O número baixo de docentes mulheres negras na academia reflete exatamente o que acontece na sociedade. Então, são mulheres de baixa renda que têm dificuldade de acesso a boa escolaridade e, consequentemente, elas vão ter dificuldade também de acessar a universidade e seguir uma carreira acadêmica. Obviamente, as cotas melhoraram muito isso. Eu vejo muito mais mulheres negras na academia, nos vários cursos da área biológicas, né? Eu dou aula para medicina, para biologia, para farmácia, para biomedicina, e com 10 anos de UFMG, nos últimos 4 anos eu tenho visto um aumento do número de negros e mulheres negras na academia muito importante. Também é importante levar em consideração as dificuldades que as mulheres, todas as mulheres têm, não só as negras. Durante a academia, se você para um período para ter filhos, você perde em relação aos homens, porque eles normalmente não têm que se dedicar a esse lado familiar. Como é que tudo isso atravessou a sua trajetória? Volta um pouquinho no tempo e conta um pouco da sua história pra gente, por gentileza. Entrei na UFMG em 1995 como estudante, né? Ainda com o famoso vestibular, nem se pensava em ter Enem, não existiam cotas, e eu entrei na universidade como aluna carente e tive o apoio da universidade para me manter na universidade. Eu fui a única negra da minha turma de graduação e para me manter na universidade eu precisava do apoio da Fundação Mendes Pimentel, que é a fundação que até hoje auxilia os alunos carentes. Eu tive uma bolsa de manutenção, tinha desconto no bandejão, tive também orientadores que me deram as oportunidades que permitiram com que eu me tornasse cientista, divulgadora científica hoje. E ao longo desse percurso eu tive que conciliar a maternidade, a vida familiar,
com essa minha definição de carreira, né? Porque a gente passa por vários estágios. Então, eu fiz a graduação na UFMG, o mestrado na UFMG no Departamento de Microbiologia, onde eu sou docente hoje. Depois o doutorado em São Paulo, por estímulo da minha orientadora de mestrado aqui da UFMG, professora Patrícia Cisalpino, que está aposentada hoje. Fui para São Paulo, tive a oportunidade lá também com a minha orientadora, que eu sempre digo que foi minha terceira mãe, depois da professora Patrícia Cisalpino, que me deu toda a possibilidade de trabalho. Então, eu consegui conciliar a maternidade com a formação do doutorado. Meu horário de trabalho era o horário de escola dos meus filhos. Depois voltei para Belo Horizonte para fazer pós-doutorado, passei um período fora. A gente sabe que muitas vezes as mulheres desistem da academia e de seguir esse percurso, mestrado, doutorado, porque infelizmente encontram orientadores, supervisores que não aceitam a maternidade, não permitem essa conciliação de jornadas que a gente tem. Então, para mim, foi difícil, porém eu tive os apoios da universidade, o apoio dos meus orientadores para chegar até onde eu estou no momento. Ou seja, é preciso mais apoio, empatia e políticas públicas que possam fazer meninas acreditarem que podem ser cientistas e mulheres a se reconhecerem como tais, porque mesmo quando elas chegam lá, tem dificuldade de enxergar isso. Ouça só que curioso como a Alessandra, que ganhou uma bolsa do CNPq, estudou justamente a luta pela visibilidade da maternidade na ciência, conseguiu admitir que sim, faz ciência. Mesmo lá no meu mestrado, em que eu estava enquanto pesquisadora, eu não me dava conta de que eu era uma pesquisadora. É como se eu estivesse sempre nesse lugar de alguém que divulga a ciência. E foi muito emocionante porque o meu filho acompanhou toda a minha trajetória no mestrado e eu explicava para ele que eu estava escrevendo uma pesquisa, uma dissertação, que eu tinha que escrever 100 páginas. Quando ele virou para mim e falou: "Então, mamãe, você é uma cientista." E ele falar para mim foi como se eu tivesse me dado conta naquele momento de que sim, eu era uma cientista. O meu autorreconhecimento como cientista só veio quando o meu próprio filho falou isso para mim. Eu sou Graziele Mendes, fiz a pesquisa, roteiro, entrevistas, edição e apresentação deste podcast. A revisão é de outra mulher, Rosângela Rabelo, e a parte técnica de edição de áudios e sonorização foi feita por 2 homens que respeitam muito o nosso trabalho. Elson Neto, com sonorização de Clifford Dutra. Os trechos de telejornais que citam cientistas ouvidos no início deste episódio foram retirados de edições postadas pelas próprias emissoras no YouTube. São elas TV Cultura, Record, CNN e Globo News. Os números que eu citei sobre as cientistas negras na minha conversa com a doutora Viviane são da Open Box da Ciência, uma plataforma inédita de dados sobre mulheres protagonistas da ciência no país, lançada em 2020 pela Gênero e Número, a primeira organização de mídia da América Latina a produzir jornalismo de dados com recorte de gênero e raça. Todos os episódios do nosso podcast estão na nossa página lmg.gov.br/rádio e plataformas digitais.